Chegamos ao Salmo 35. Eu já te convido a deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 35. Salmo 35. Você pode acompanhar a leitura por aqui ou com a sua Bíblia. Salmo de Davi. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida, retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente, caia neles para a sua própria ruína. E a minha alma se regozijará no Senhor, e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é de mais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e oração, me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim, os abjetos que eu não conhecia. Dilaceraram-me sem tréguas, como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. Dar-te-ei graças da grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam. Pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escanaram contra minha boca e dizem: pegamos, vimo-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os vistes, não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para fazeres justiça, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles, lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Queridos, um salmo
um pouco extenso, mas com uma mensagem muito clara e bem, com uma estrutura muito fácil também de se entender, mesmo sendo um salmo um tanto extenso. Nós podemos observar que dentro deste salmo, há a intenção clara dele de mostrar com muita emoção, com muita urgência, essa oração que ele faz ao Senhor. Todo este salmo é uma oração. E uma oração que ele se utiliza de inúmeras figuras para ilustrar diante do Senhor o seu sofrimento, a sua dor, como também o caráter e as características mesmo claras dos seus inimigos que se levantam contra ele. Por isso ele se utiliza de figuras jurídicas, uma figura militar. Ele quer destacar que está sendo difamado e ele quer que o Senhor se mostre presente, claro, como seu protetor. Ele roga por justiça. O salmo não é muito claro se aqui é um problema pessoal dele ou se é um problema diplomático, um problema internacional, talvez com outras nações que eram amigas, mas de certa forma o traíram. Não sabemos, não fica claro. Mas o que podemos entender é que ele é um salmo imprecatório. É um salmo que lança maldições e é um salmo claramente de lamento pessoal também. Há um misto de temáticas nesse salmo. Por isso ele se utiliza da temática de temas legais, judiciais, marciais, expressões de caça. Do verso 1 ao verso 10, ele traz uma temática, do verso 11 ao 18 e do 19 ao 28. Nesses 3 blocos desse salmo, ele enfatiza o seu sofrimento, a sua dor, o louvor e a glória ao Senhor, como também a necessidade de Deus estar à frente dele, fazendo justiça diante de toda essa circunstância. Então, nós gostaríamos de, neste salmo, identificar essa ideia. Esse sentimento do salmista, que está bem à flor da pele, está muito saltado aqui, talvez se identifique também conosco em várias demandas e em várias circunstâncias. E o que o salmista faz, diante de tudo que ele sente, de tudo que ele sofre, é expor isso diante de Deus. Expor isso diante do Senhor. E ele o faz bem enfaticamente. Por isso, eu gostaria de, nessa noite, falar sobre a necessidade do auxílio divino. O salmista está constantemente, neste salmo, destacando como é necessário que Deus se apresente diante dele. Como ele está pequeno, como ele está sofrido, como ele está em tormento, como ele necessita desse afago, desse cuidado e dessa proteção divina. E ele o faz, nesse primeiro bloco, do verso 1 ao verso 10, ele o faz na requerida figura de um guerreiro redentor. Ele utiliza-se de figuras de guerra, de figuras de processos judiciais aqui, para destacar claramente a necessidade de Deus estar diante dele. Corajosamente ele se expõe, usando expressões fortes diante de Deus. E ele já começa o salmo falando, contende, Senhor. Uma expressão utilizada pelos profetas no Antigo Testamento. Seja comigo, é preciso que o Senhor faça justiça. Eu preciso que o Senhor esteja aqui comigo, claramente pronto a expor estes que estão contra mim, de forma injusta se levantam contra o teu servo. Por isso ele utiliza-se desse verbo, dessa ideia de contender. E aí ele vai utilizando-se, depois de pedir que Deus se apresente para, juntamente com ele, lutar contra os seus inimigos, a metáfora de processo vai passar para a ideia de guerra. O Senhor aqui claramente é comparado como um guerreiro que luta por ele e que luta pelos seus. Por isso ele se utiliza, no versículo 2, embraça o escudo e o broquel. Broquel é um escudo ainda maior do que um escudo. Geralmente ele
o guerreiro está com um escudo e o seu escudeiro carrega esse escudo ainda maior, juntamente com a lança e juntamente com os dardos que também são utilizados nessa batalha. De certa forma, ele está conclamando Deus: Senhor, venha, e venha de modo completo. É uma batalha difícil. Lá na minha terra se dizia: o trem está feio, está complicada a situação, venha completo, venha com tudo o que o Senhor tiver, para que pelejemos contra estes que se levantam contra mim de forma injusta. Venha e venha trazer salvação. Porque é isso que depois que ele destaca, sugestões de guerra para que o guerreiro redentor apareça e lute por ele ali, depois que ele faz essas sugestões, ele derrama sua alma diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero escutar, dize para mim, eu sou a tua salvação. Ele está aflito, ele está atormentado, mas mesmo assim, ele não se esquece de clamar: Senhor, venha logo, eu quero ouvi-lo, eu quero escutar o pronunciamento do Senhor claramente diante de mim, diante de todos, que o Senhor é a minha salvação. E por isso ele se alegra nessa ideia, ele se apega, esses termos que ele vem utilizando nos recobra, já temos falado sobre isso anteriormente, dos termos da aliança. Desse Deus que tem uma aliança com o seu povo, que tem um compromisso com o seu povo. Ele não está falando com alguém desconhecido, apenas numa súplica desesperada para um desconhecido. Ele está falando com um Deus que tem um pacto, que tem uma aliança com o seu povo. E é esse Deus que ele está clamando para que venha e manifeste a sua salvação. Claramente, no versículo 3, explicitamente ele diz isso. E depois do verso 4, ele volta-se, depois de declarar isso, ele volta-se à ideia da vingança. De Deus ter que fazer: Senhor, que sejam confundidos, cobertos de vexame. Ele vem aqui de novo com sangue nos olhos, voltar-se para Deus, falar como Deus pode fazê-lo para destruir os seus inimigos. E ele apresenta aí no verso 4 essas ideias de imprecações, que são maldições, claramente colocadas. Então ele apresenta 4 imprecações do verso 4 ao 6 e 3 imprecações no verso 8. E ele justifica isso: Deus, faça isso, porque eles se levantam sem causa. 2 vezes ele utiliza essa expressão: sem causa se levantam contra mim. Como se ele pudesse usar essa expressão como um agravante mesmo. Deus, eles não estão simplesmente pelejando, eles têm prazer em se levantar contra mim sem nenhuma causa. Eu nada fiz para com eles. Por isso que, paralelo a essas imprecações, está a expressão que é utilizada no verso 5 e no verso 6. O anjo do Senhor os persiga. Essa expressão já foi explicada para vocês na explanação do Salmo 34, vendo o anjo do Senhor como a figura clara do nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Uma prefiguração disso, mas há esse paralelo: enquanto eles se levantam dessa forma, que Deus se levante assim, e que o anjo do Senhor faça assim, porque é o anjo do Senhor que protege o seu povo. É o anjo do Senhor, como diz no versículo 7, que cuida dos piedosos, pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre os meus inimigos a destruição, quando eles menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente, e caia neles para a sua própria ruína. Deus faz isso. E no versículo 10 ele diz: pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele. Há um rogo profundo, uma súplica para que Deus nesse momento se apresente diante dele. E por isso que no versículo 9, depois que o Senhor fizer tudo isso, sendo assim, eu vou me alegrar. Sendo assim, eu vou me levantar diante do Senhor, juntamente com o seu povo, e vamos render louvores.
Quando o guerreiro redentor vier me salvar, nós vamos louvá-lo muito, nós vamos engrandecê-lo de todo o nosso coração. Ele utiliza-se essa expressão do verso 10, todos os meus ossos, ou seja, todo o meu ser completamente está voltado integralmente para a adoração do Senhor. Tudo isso faremos como um povo, louvando e agradecendo porque o Senhor olha pelo seu servo. É importante, quando vemos a figura de Davi, utilizando essas expressões, não podemos nos esquecer dele como a figura de um Messias, ou seja, de um ungido. A figura do Antigo Testamento, existem inúmeros ungidos, inúmeros Messias, numa figura daquele que é levantado para ser um agente de bênção no meio do seu povo. E quando alguém se levanta contra ele, claramente e de forma injusta, ele está alegando esse levantar contra também a vontade do Senhor. Portanto, se alguém puder desligar esse ventilador desse lado, vai me ajudar um pouquinho. Obrigado. Portanto, em momentos de perseguição, de angústia, nós devemos nos lembrar que a batalha não é nossa. Nós devemos nos lembrar que temos aquele que é Cristo, aquele que é o Senhor, aquele que é o nosso Salvador, aquele que é capaz, que é o Todo-Poderoso, que tem um pacto com o seu povo, que está diante de nós. E nós devemos, com toda a alegria, com todo empenho, força, invocar o seu santo nome. Temos uma aliança, Deus tem uma aliança conosco. Não é uma súplica desconhecida, é uma súplica clara àquele que é o nosso Senhor. E como é bom, podemos clamar a Deus e já esperar, como lá em Hebreus, com fé, esperar dizendo, Senhor, eu quero ouvir claramente que o Senhor é a minha salvação. Que seja claro, ó Deus, tá difícil suportar, tá complicado, mas que eu ouça claramente, eu sou a sua salvação. Isso nos faz refletir um pouco. Será que as batalhas que nós temos travado, é justo que Deus se apresente juntamente conosco para lutar? Você já pensou isso? A batalha que nós estamos lutando é justa? Porque todas as prerrogativas que Davi apresenta aqui são de iníquos, de perversos que se levantam contra ele sem nenhum fundamento. E ele o faz diligentemente. Nós também podemos, diante das batalhas que temos travado, nos levantar diante de Deus e falar, Senhor, seja a nossa vitória, que eu escute que o Senhor é o meu Salvador, porque eu tenho lutado pela glória do Senhor, pelo seu reino. Lute comigo, ó Deus, essa batalha. É justo nós falarmos isso diante daquilo que temos enfrentado, das lutas que temos enfrentado. Um senso crítico diante do que temos passado é muito importante. Davi o fez. E nós também precisamos fazê-lo. Se Deus não pode lutar conosco, se não é justo que Ele esteja conosco, alguma coisa está errada no meio das nossas lutas e batalhas. Alguma coisa está errada. Segundo lugar, dentro da necessidade do auxílio divino que é requerido, ele o faz agora não mais na figura de um guerreiro, mas ele o faz na figura de um legislador. Para ele é importante aqui, quando ele expressa os seus sentimentos tão fortemente, ele quer que Deus julgue a ele e que Deus julgue também os seus inimigos. Por isso, do verso 11 ao 16, nós vemos todo o destaque nessa descrição, nesse sofrimento, nessa traição que ele sofre. Estes que eram meus aliados, se mostravam como meus aliados, eles eram falsos, eles eram mentirosos. E veja que essa ideia não é uma figura de autocomiseração. Toda vez que fala de autocomiseração, me lembro de uma pessoa muito querida, ainda na época do seminário, que era costume dele utilizar-se da autocomiseração. E eu me lembro que virou a forma como ele se expressava, tendo dó dele mesmo, tendo pena dele, virou um jargão e uma forma de falar. E eu me lembro que quando alguém
via que alguém estava fazendo isso, já utilizava a mesma forma de falar, que eu não vou repetir, mas a mesma forma, o mesmo jeitinho de dizer, de mostrar, quase igual a hiena daquele desenho animado, né? Ó vida, né? E aí aquilo virou um jargão, que quando alguém falava assim, todo mundo já atenava, porque estava mandando uma indireta para alguém que estava, de certa forma, se autocomiserando. Alguém que estava achando que as pessoas têm que ter pena dele, que ele deve ter pena de si, e tão somente olhar para si. Não é isso que o salmista está fazendo aqui. Por mais que ele utilize expressões fortes de sentimento e de dor, ele não está aqui olhando dessa forma. Ele está realmente sofrendo. Ele realmente se vê como alguém que foi traído. E ele quer a justiça de Deus. E ele utiliza várias expressões aqui, pessoas que eu nem conheço, que talvez seja a melhor tradução aqui, do versículo 11. Alguém de coisas que eu não conheço, talvez o melhor seja, pessoas que eu nem conheço, foram levantadas como testemunhas, para dizer que viram que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, e isso é mentira. Ele se sente ofendido, ele se sente traído, ele se sente usado. Ele usa expressões como pano de saco, choro, jejum, intercessão. A minha veste foi usada por eles para isso. Podiam chorar no meu peito, podiam chorar comigo, porque eu estava do lado deles no momento que eles sofreram. Eu sofri com eles, eu chorei como chorava pela morte da minha mãe. E eles ainda assim, no momento oportuno, na primeira oportunidade que tiveram, me derrubaram, me traíram, me trouxeram sofrimento. Por isso ele está extremamente ofendido, consternado pelo sofrimento e pela traição que ele está enfrentando. Há uma citação de 2 Samuel, capítulo 10, versículo 5, que talvez possa estar interligada a essa passagem. É quando, na morte do rei dos Amonitas, ele envia lá os seus servos para consolar o príncipe que haveria de ser o rei. E quando os seus enviados chegam ao reino dos Amonitas, ele é mal recebido porque foi interpretado como espiões, e assim a barba deles é raspada pela metade, as vestes cortadas pela metade, para que eles ficassem expostos e humilhados. E quando Davi fica sabendo daquilo, né, lá em 2